Olá, turma de Direito Ambiental. Nesta aula nós vamos tratar sobre a Lei Complementar 140 de 2011. Essa lei estabelece diversos aspectos correlacionados à competência comum para fiscalizar atividades em matéria ambiental. No entanto, ela traz um aspecto fundamental que é justamente saber até onde vai o limite de um órgão fiscalizador pertencente a um ente federativo em relação aos demais. E é isso que nós vamos tratar aqui. Vem comigo para a lousa, vamos aprender esse assunto de maneira bem rápida. Bom, pessoal, a competência fiscalizatória ambiental decorre do artigo 23, que estabelece como sendo de competência comum administrativa a fiscalização em matéria ambiental a todos os entes federativos. Entes federativos são União, Estado, Distrito Federal, Município e Distrito Federal, certo? Mas nós vivemos um federalismo de terceiro grau, para alguns federalismo de segundo grau, mas de terceiro grau porque existem municípios, estados e Distrito Federal. Os que dizem que o federalismo é de segundo grau é em função do judiciário não ser municipal, mas só do âmbito estadual ou federal, certo? No âmbito da União. Nesse caso, pessoal, da competência comum administrativa, nós temos como elencado entre essas competências comuns a competência de fiscalização em matéria ambiental. A competência de fiscalização em matéria ambiental necessita ser feita em todos os níveis federativos. Ou seja, todos esses níveis federativos terão órgãos próprios para desempenharem essa função. Ocorre que no desempenho dessa função, às vezes pode ser que um ente federativo ele faça a mesma coisa que o outro federativo esteja fazendo também. Bom, pessoal, o que é necessário que nós entendamos a respeito desse assunto? Empreendimentos que necessitam de licenciamento ambiental, empreendimentos que não necessitam. Esse é o marco divisor. Os empreendimentos que necessitam de licenciamento ambiental, nos termos da legislação infraconstitucional de matéria ambiental, que vai dizer, né, quais são os empreendimentos que causam significativa degradação ambiental, existe um juízo discricionário a respeito dessa exigência e existe também um juízo previamente e legalmente determinado. Vai depender do caso concreto e do pensamento das autoridades administrativas. Mas, em regra, quando há necessidade de licenciamento ambiental, é aí que surge a solução da Lei Complementar 140 de 2011. É nesse momento que a Lei Complementar 140 de 2011 vai regularizar a atuação de cada órgão fiscalizador ambiental. Esses órgãos vão até o empreendimento, né, ou remotamente, e exercem um poder de polícia sobre aquele empreendimento. No caso, se houver alguma irregularidade, será lavrado um auto administrativo. A lavratura do auto administrativo pode ocorrer por diversos órgãos ambientais. Suponha que haja dois órgãos ambientais municipais. Esses dois órgãos, e caso seja no limite, né, de cada município, os dois órgãos vão poder ali fazer a lavratura do auto ambiental, auto de infração ambiental. Aí o Estado também pode. E a União também pode, por meio, por exemplo, do IBAMA. Nesse caso, pessoal, existe uma confluência de fiscalizações ambientais sobre o mesmo empreendimento. Qual fiscalização vai ser a prevalecente? É a Lei Complementar 140 de 2011 que vai dizer que prevalece a autuação administrativa, ou seja, o poder de polícia exercido por aquele órgão ambiental que licenciou aquele empreendimento. Então, esse é o critério de resolução. No entanto, isso não retira a possibilidade dos demais órgãos fiscalizatórios de desempenharem funções acautelatórias diante da constatação de um dano ambiental iminente ou já ocorrido. É necessário, portanto, que nós distingamos duas situações: empreendimentos que necessitam do licenciamento ambiental e empreendimentos que não necessitam. Os que não necessitam, não existe uma solução legal para eles. É necessário que essa solução legal venha por meio de uma lei complementar que solucione também, assim como fez com a Lei Complementar 140, para os procedimentos, para os empreendimentos que necessitam de licenciamento ambiental. Os que não necessitam, portanto, existe a possibilidade de confusão no exercício do poder de polícia, ainda existe esse caos, digamos assim, de fiscalização, mas se entende nos dias de hoje que esse caos pode ser resolvido também por meio de medidas infralegais, ou mesmo legais no âmbito do Estado, que pelo menos regulariza essa situação no âmbito dos Estados, né?
Os convênios também são bem importantes, até para que um órgão ambiental use a estrutura do outro órgão ambiental. A gente sabe que essa estrutura é muito cara e você partilhar essa estrutura, às vezes entre os entes federativos, né, até gera mesmo, além de uma economia, uma harmonização que é necessária para a aplicação correta da lei e que não se abra margem para uma judicialização constante e errônea dessa matéria que necessita de uma imediata atuação do poder público. Então, a prevalência hoje, nos termos da Lei Complementar 140 de 2011, ela é destinada, esse princípio da prevalência, para as obras de licenciamento ambiental. As obras que não têm licenciamento ambiental continuam com a problemática que vai ser resolvida por meio de uma legislação, uma lei complementar, que será editada em breve, talvez, segundo a pauta do Congresso Nacional, e também por meio, né, de medidas de convênios entre os entes federativos, de legislação no âmbito estadual para regular essa atuação. Existe toda essa possibilidade, né? O fato é que medidas acautelatórias podem ser tomadas por qualquer órgão ambiental fiscalizador. Não é necessário que haja um órgão ambiental específico para tratar de uma medida cautelatória que vai causar um dano ambiental ali, que às vezes nem se limita ao âmbito do município. Aliás, dificilmente danos ambientais se limitam apenas a uma determinada região em que ocorrem, né? Normalmente o impacto passa até a ser mesmo nacional. É que às vezes é negligenciado esse impacto. Nós temos aí vários exemplos. A poluição de um rio deságua em um outro rio de um outro estado. Se não deságua indiretamente por meio do lençol freático. E aí vai, né, pessoal? Então é isso. Gostaria que vocês focassem, portanto, no artigo 23 da Constituição e na Lei Complementar 140, 2011, no artigo 17, que trata justamente da resolução desse problema. Obras que não têm licenciamento ambiental porque não existe necessidade legal, nesse caso, essas obras ainda estão sob um caos fiscalizatório, no sentido de que pode haver uma confusão na fiscalização caso não haja uma coordenação no âmbito do Estado e município. Sobretudo no âmbito do Estado, né, para que dirija os municípios, coordene os municípios da melhor maneira. E esse Estado, então, faça tome suas posturas políticas para negociar atuações com o IBAMA. Pessoal, fico por aqui. Muito obrigado pela atenção. É isso que eu gostaria de falar para vocês hoje. Lei Complementar 140 de 2011, para que serve? Decorre da competência comum administrativa fiscalizatória em matéria ambiental, exercício do poder de polícia para preservação e conservação do meio ambiente. Fico por aqui, obrigado. Até mais. Tchau, tchau.